Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem aí e que Jesus esteja trazendo paz no coração de todos vocês. Lembrando que nós temos esse canal aqui que se chama Reflexões Espiritualistas, que se dedica integralmente a trazer notícias sobre a obra de Chico Xavier, dos espíritos normalmente Emmanuel, André Luiz, para nós divulgarmos a doutrina espírita e também, principalmente, o Evangelho de Jesus, tá certo? Nós estamos estudando esse livro aqui, mais perto. Hoje nós temos uma lição muito interessante que se chama Dádivas Difíceis. E aí eu peço para vocês que, se gostarem desse conteúdo, se gostarem do canal, se inscrevam aqui no link do YouTube, né? Acione esse sininho de notificações que aparece aqui e vocês serão avisados toda vez que publicarmos um novo vídeo. Algo assim, uma vez por semana, que é a frequência que nós estamos acostumados a fazer. Tá certo? E também lembrar que, se gostarem mesmo do conteúdo, né, compartilhem com os amigos, familiares, pessoas que vocês achem importante que recebam esse conteúdo, esse tipo de informação, porque afinal nós estamos vivendo num mundo bem complicado, né? E com certeza muita gente realmente precisa dessas informações que a doutrina espírita nos traz, como sendo o Evangelho redivivo de Jesus. Agora não mais pela boca de profetas ou de iniciados, mas da boca dos próprios espíritos que vêm trazer as suas informações diretamente do mundo espiritual, né? Por isso a obra, a lavra de Chico Xavier é muito importante, porque Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos e tantos outros, Alta de Souza, né, e muitos outros espíritos que escreveram através da psicografia dele, vieram trazer informações importantíssimas para nós, para a nossa evolução espiritual, para o nosso reerguimento espiritual. Tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, nós vamos aqui, como eu falei, acompanhar agora esse capítulo, que é o 10º capítulo, a dádiva difícil, né? Então vamos lá. A dádiva difícil, o que o Emmanuel vem nos contar? Ele diz assim, olha que importante essa primeira frase, gente. Não avançarás ao longo do caminho sem doar algo de ti mesmo. Que caminho é esse? O caminho da nossa elevação espiritual, que somos espíritos eternos. Ele não está falando só do caminho terreno aqui, não. Está falando do nosso caminho como espíritos eternos, assim, para o infinito, né? Porque nós já tivemos muitas e muitas encarnações na Terra, teremos outras tantas, mas o destino de todos nós é sermos um dia espíritos puros, espíritos perfeitos. Então ele diz, esse avanço não acontecerá se você não doar algo de si mesmo. Então olha bem como que ele qualifica o algo de ti mesmo. Aqui é o companheiro que te roga assistência fraterna. Além é o desconhecido que te pede arrimo e esperança. Agora é o amparo aos desvalidos, depois é o socorro aos enfermos. Tudo isso é muito importante, porque você está distribuindo dádivas que Deus te deu. Ele vai falar aqui, olha. A maneira da embarcação que distribui os valores de que se enriquece, espalharás, seja aonde fores, os bens que o Senhor te confia. Então o que ele está querendo dizer aqui, gente? Está querendo dizer que essas coisas que nós acabamos de falar, que ele cita aqui logo em seguida, o pão, a moeda e o agasalho, são recursos da terra em tuas mãos. Recursos esses que pertencem a Deus e que Deus te confia. Confia no teu discernimento, na tua bondade.
na tua fraternidade para saber distribuí-los adequadamente. A quem? A essas criaturas aqui. Companheiro que te roga assistência, o desconhecido que te pede arrimo e esperança. Às vezes uma simples palavra de esperança é tudo o que ele precisa. Agora aparecem os desvalidos da sorte para serem amparados. Daqui a pouco, o socorro aos enfermos, que necessitam também da nossa palavra, do nosso acolhimento. Mas esses recursos, né, o pão, a moeda, o agasalho, a sopa, enfim, todos esses benefícios, Deus nos confiou em caráter de empréstimo. Tanto é assim que nós vamos deixar a terra um dia, né, vamos deixar esse corpo físico e não vamos levar nada. Então nós vamos acumular no nosso espírito, no nosso coração, aquilo que fizermos de bom para as pessoas. Então ele fala assim, agora vem a parte importante e muito profunda, gente. Fácil será sempre mobilizá-los e estendê-los. Olha aí, por quê? Ele vai dizer, atenta contudo para a dádiva difícil que sai do coração. Então, o que é mais difícil a gente dar? É aquilo que sai do nosso coração. Às vezes a sobra do pão, da moeda, do agasalho é fácil dar, porque muitas vezes é a nossa sobra. Agora, dar aquilo que a gente tem no íntimo do ser, ou seja, aquilo que sai do nosso espírito, da nossa alma, do nosso coração, é o mais difícil. O próprio sacrifício em favor dos outros é a plantação de felicidade no ambiente em que respiramos. Olha que profundo isso aqui, gente. O que é plantação da felicidade ou de felicidade? É a nossa felicidade futura. E não os nossos sacrifícios e as nossas penas ou problemas do futuro. Ao contrário, são as nossas felicidades do futuro. E elas serão plantadas aqui e agora. Então, o nosso próprio sacrifício, diz ele, em favor dos outros, é a nossa plantação de felicidade. Aonde? No ambiente em que nós estamos, no ambiente em que nós respiramos. Ou seja, nós não precisamos ir no Himalaia, no fundo da Amazônia para fazer o bem. Nós podemos fazer o bem aqui e agora, diante daqueles que estão ao nosso redor. Simples assim. É assim que a Divina Providência trabalha. Exemplos ele nos dá. Aprende a calar para que o teu irmão fale mais alto. Quão difícil é isso, né, gente? Como a gente gosta de ouvir a nossa voz, gosta de impor a nossa opinião, gosta de prevalecer nas discussões, não é mesmo? Eu sou assim, muita gente é assim. Então a gente tem que aprender a deixar os outros falarem, para que a nossa voz não seja tão ouvida quanto o do nosso irmão, para que a dele fale mais alto. Essa é uma bondade que a gente tem que cultivar. Esqueça as ofensas alheias, compreendendo que poderiam ter sido perpetradas por ti próprio. Aliás, nós fazemos isso também. Muitas e muitas vezes nós ofendemos alguém. E depois nos arrependemos, provavelmente. Mas o que a gente pensa quando é a gente que é ofendido? Mas ele não poderia ter feito isso comigo. Imagina. É assim, assim, assado. Nós somos isso e aquilo. Então a gente é bom até que ninguém nos cutuque, né? Cutucou a gente, pronto. Aquela bondade se esvai, pronto, vai embora. A gente vira o que nós somos realmente. Então, esquecer as ofensas alheias, pensando que aquele nosso irmão pode estar com grandes problemas, pode estar passando por um mau momento, pode estar com dificuldades, pode estar doente, pode estar mil coisas, tá certo? Então, além de compreender que poderíamos ser nós os ofensores, também temos que dar essa chance aos nossos irmãos. Apaga-te para que a luz do próximo seja visto.
Também como é difícil, né, gente? A gente gosta de que a nossa luz brilhe mais claro do que todas, né? Num ambiente assim, numa roda, a gente quer ser a última bolacha do pacote, né? Queremos que a nossa palavra seja final, né? Decisiva. E não é assim, né? Então a gente tem que aprender a ter humildade. Né? O que é isso? Apagar-te para que a luz do próximo seja vista. É ser humilde. Sinceramente humilde. Humilde não é aquela pessoa assim que é desprovida de recursos materiais como alguém pode confundir. Não. Humilde é humilde de coração. Tá certo? Dá de ti mesmo em humildade, paciência, brandura, abnegação e amor. Olha quanta coisa a gente pode dar de nós mesmos, sem ter pão, sem ter dinheiro, sem ter moeda, sem ter agasalho. Nós podemos dar humildade, paciência, brandura e abnegação. Né? São formas do amor. Certo? É um vídeo curto e já estamos acabando, gente. Olha aqui, última lâmina. Então ele finaliza assim, o Emmanuel, dizendo: Jesus, nosso mestre maior, transmitindo as bênçãos dos céus de que se fazia portador, era o médico providencial dos sofredores, na região em que ele se mantinha. Mas, aceitando o supremo sacrifício de si próprio, de si mesmo, na cruz, converteu-se em divino benfeitor da humanidade inteira. Enquanto ele estava caminhando conosco, ele era o médico, o professor, o mestre, aquele que auxiliava. Mas quando chegou o momento do testemunho dele, ele silenciou. Você não ouve nenhuma história, nenhum evangelista contando que no momento que começou o drama que culminou com a crucificação, o Cristo tenha dito uma palavra. Aliás, ele disse sim, no alto da cruz. Ele disse assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, no alto da cruz, ainda ofegante, ele já nos estava perdoando, rogando ao Pai que nos perdoasse. Então, o exemplo dele é esse. E o Emmanuel conclui: não ouvides que a renunciação aos próprios caprichos, na exaltação do bem de todos, será sempre no mundo a tua dádiva maior. Bom? Então a tua dádiva maior é a nossa renunciação aos nossos próprios caprichos, como ele mesmo disse. E são caprichos. São caprichos originados de onde? Do nosso orgulho, da nossa vaidade, muitas vezes da nossa arrogância ou prepotência, por querermos ser melhor que todo mundo. Né? Então a gente tem que aprender a renunciar e dar coisas do nosso próprio coração àqueles que estão ao nosso redor. Esse é o que a doutrina espírita nos ensina, e por isso eu digo que é o Evangelho redivivo de Jesus, porque aqui estão palavras dos Espíritos, no caso Emmanuel, trazendo o exemplo do próprio Cristo. Tá bem? Então, gente, é isso. Nós terminamos por aqui. Um beijo aí no coração de todos. Fiquem com Deus. Lembrem-se de compartilhar o vídeo aí com os amigos, com os familiares, se inscreverem no canal, para que o canal Reflexões Espiritualistas ganhe maior relevância e possa ser visto por mais e mais pessoas. Tá bom? Tchau. Fiquem com Deus.